explica o que é um homestaging, né? Então, na verdade, o que é o homestaging? É a gente preparar o imóvel para a gente vender ou alugar. Vamos pensar quando a gente vai vender o carro da gente. O que a gente faz? A gente lava o carro, a gente limpa ele, faz um martelinho de ouro, deixa ele, né, faz a manutenção, porque a gente quer que ele seja vendido realmente pelo que ele vale. Quando a gente vai vender o imóvel, né, o que acontece muitas vezes é que a gente não quer investir nesse imóvel, a gente quer vender ele, né, e daí a gente deixa ele muitas vezes do jeito que ele está. E a gente tem que pensar que hoje o cliente ele quer ter a melhor experiência em qualquer compra, em qualquer aquisição. No Brasil, a gente tem... as pessoas mudam menos, por exemplo, que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, elas mudam até 10 vezes. Eu tenho uma amiga americana que, olha, não sei, ela já mudou acho que umas 20 vezes. Eles mudam com uma facilidade de casa, né? Eles não são tão apegados ao imóvel. No Brasil, a gente tem mais apego. Se a gente for pensar, quanto tempo eu moro na minha casa, ou meus pais moram na casa que eles moram, são muitos anos. E aí, na hora de vender, a gente precisa preparar esse imóvel. Então, homestaging, se a gente for fazer a tradução, é a encenação da casa. Só que encenação parece que a gente está criando uma cena fake. E não é cena fake, na verdade, né? Quando a gente prepara o imóvel, a gente está realmente usando técnicas que vão deixar o imóvel muito bom para quem vai comprar. Então, não são só cenas, não é só decorar, é diferente de tudo isso. A gente faz manutenção, a gente faz limpeza, a gente organiza, descarta. Então, a gente faz um trabalho para depois fazer a encenação, depois decorar, ou depois mobiliar esse imóvel, né? Então, é uma preparação para a gente... O imóvel nada mais é do que um produto, né? É um produto. A gente precisa preparar esse produto para vender. E na concorrência que a gente tem, os produtos melhores preparados, os mais bonitos, são aqueles que vão vender antes. Mesmo, né, se for pelo preço. A gente tem que pensar que são vários atributos, mas um dos atributos é a beleza. Então, ninguém vai querer comprar uma coisa feia, né? Entre uma coisa feia e bonita, muitas vezes eu pago mais pela coisa bonita. Então, é nesse sentido, assim, existem técnicas que vão justamente ajudar, né, e vão melhorar a experiência de compra desse futuro comprador. Isso inicia já nos portais, através das fotos, né? As fotos profissionais. Então, nesse sentido, assim, num geral é isso, né? E onde surgiu essa técnica? Talvez vocês vão me perguntar isso. Olha, eu falo muito, hein? Vocês me cortam, porque se eu comentar... É tudo que a gente quer. Eu tô vai lá. Sabe que professor gosta de falar, né? Isso eu não perdi, assim, tipo, vai emendando. E eu sou empolgada pelo assunto, então o negócio que eu posso falar... Pode falando. Sem Alexandre, parar. Então me corta. Ela tá avisando antes, então tu já estica aí, né? Não, Quando for a hora do intervalo, sei lá, dá um tempo para eu tomar uma água, corta. Não, só avisar que a gente está indo para o intervalo agora, tá? Ah, então. Como assim? Não, é que eu vou avisar 20 minutos antes para ela poder falar e daí. Tem 20 minutos e dá para falar um monte. Não assusta. A Gládia ficou com medo. Ai. Começou, o cara já quer fazer intervalo, me apavora, né? Não. Gente, o que acontece é que eu me preparo. Aí vai e... Gladys, o que acontece é assim, eu me preparo para falar e não falo o que eu queria falar, eu falo de outra coisa, e daí fica uma pauta sempre sobrando, e aí eu tenho que ter outro programa, sabe? Então, entendeu? Pergunta, porque senão onde ela quer chegar? Eu vou. Já deu nó, agora no comecinho. Bom, da onde surgiu a técnica, né? É uma técnica norte-americana que surgiu em 1972. Existia uma corretora de imóveis, que a formação dela era música, teatro, dança, era das artes, e ela observou que estava sendo difícil vender imóveis. Isso foi em 1972. O nome dela é Barb Schwartz, ela é a inventora da técnica, e ela resolveu fazer uma encenação num imóvel. E ela observou que aquilo fez
o imóvel vender mais rápido do que antes. Daí ela foi fazendo várias encenações e observou que aquilo dava certo. Bom, essa americana, ela é a maior autoridade na área, enfim, dá vários cursos, ela já treinou mais de 1 milhão de corretores de imóveis, ela fez muitas encenações, assim, e isso veio vindo, né? Então, aos poucos, esse trabalho começou a ser desenvolvido nos Estados Unidos, tanto que nos Estados Unidos eles têm, assim, é muito maior, né? É uma indústria mesmo, home staging industry, é uma indústria enorme. Todos se a gente for observar, tudo que se tem em termos de estatística, a gente tem essas estatísticas, são incríveis, porque eles têm, né? Eles usam a técnica muito, né? Para vender. E aí veio num caminhar, a Europa também começou a fazer staging, a Oceania, então a gente tem já vários países. E aqui no Brasil, a técnica veio em 2010 com uma brasileira que morava nos Estados Unidos e começou a fazer o staging lá. Só que, mais ou menos, assim, há 2 anos que a gente começou a ter mais cursos, né, que existem mais profissionais que estão atuando nessa área e são profissionais de áreas distintas. Tem profissionais da arquitetura, do design de interiores, tem corretores que fazem, tem, enfim, inúmeras pessoas que estão atuando. Aqui em Novo Hamburgo, não tem ninguém ainda que eu saiba que faz isso. Então, é um serviço novo aqui, tá? Mas tem em outros municípios já essa técnica. Então, a gente... O que acontece? É ainda um serviço novo, né? E a gente está mostrando a diferença disso. É uma técnica, tá, promocional do marketing. Quando a gente vai no mercado, e tem uma moça lá nos oferecendo um cafezinho novo, sei lá, uma marca de café. Ela vai, né, nos oferece um café, a gente experimenta, ela está fazendo merchandising visual. Então, é uma técnica promocional do marketing que se chama merchandising visual imobiliário. Quando a gente encena o imóvel, a gente está fazendo isso. A gente está mostrando aquele imóvel, né? Só que a gente mostra dele, né? Exato. Potencial, Tu exalta as potencialidades. Se exalta as potencialidades do imóvel. Às vezes a gente chega no imóvel, nossa, tem que trocar o piso, ou tá sujo. Não, são inúmeras coisas, né? Basta a gente olhar no portal. Eu acho até que existem alguns avanços, mas precisa se pensar melhor, assim, nisso. Porque as pessoas não querem ver feio, né? As pessoas querem ver o que é bonito. Então, são técnicas de preparação deste imóvel que pode ser em qualquer nicho. A gente pode estar falando de imóveis para venda ou para locação, ou para, por exemplo, Airbnb, como é que é? Curta temporada, né? Locação de curta temporada, imóveis de praia, enfim, qualquer tipo de imóvel. E, claro, o ideal é se especializar em algum, né? Tentar buscar um nicho, porque eu acredito nisso, assim, gurias e Alexandre, que a gente sempre tem que respeitar os nossos limites e trabalhar, assim, muito bem aquilo que a gente sabe fazer, porque daí a gente vai fazer melhor. Então, saber fazer tudo, a gente acaba que não sabe fazer direito determinadas coisas. Eu acredito nisso, assim. Então, sempre eu trabalho com parcerias, porque algumas coisas eu não gosto de fazer. Então, eu vou estar buscando outras parcerias. Por exemplo, profissionais que atuam nessa área, que não são arquitetos ou não são designers, que têm uma outra formação, eles vão precisar de parceiros arquitetos, de parceiros, né, de outras parcerias. Muitas vezes até um bom fotógrafo, né? Também é importante. Bom fotógrafo, ele faz parte do pacote. Exatamente. Porque eu sei tirar fotos, fiz curso, mas eu não sou profissional. Eu não tenho equipamento. Exatamente. Entendeu? A gente sabe então, é isso. A gente tem que investir também no que é profissional para ter um produto profissional. Diferente, né? Silvana, na maioria dos casos, ou melhor, perguntando assim, a contratação ela pode partir tanto do proprietário quanto da imobiliária, né?
Sim. Assim, eu tenho como grande parceiro o corretor de imóveis. Esse é o meu grande parceiro. Porque o corretor de imóveis ele é super importante na venda do imóvel, né? Ele é o elo de ligação. Então, geralmente, quando o proprietário tem um corretor que ele confia, ele vai lá e busca as informações com esse corretor. E esse corretor, ele também vai auxiliar no processo. Ele vai dizer, olha, é importante que a gente faça um trabalho, é importante que a gente arrume o teu imóvel. Então, nesse sentido, né? Eu acho que é o grande parceiro, mas claro, pode vir. Ele tem a leitura do mercado também, né? Tem a leitura do mercado, ele já sabe, na área do mercado imobiliário, né? Ele vem com esses dados. Então, é importante. O que a gente vai fazer é uma preparação para aquele imóvel estar exaltando as potencialidades dele, né? Exaltar as potencialidades e arrumar o que não tiver legal. Muita gente pensa que isso é maquiagem, mas a gente não vai maquiar o imóvel. Porque daí a gente nem vai fazer o homestage no imóvel que precisa de maquiagem. Porque a gente vai estar mentindo, né? A gente quer mostrar que aquilo é interessante, que é bom. Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é esse. Além de ajudar, por isso que eu acho bonito, assim, ajudar o proprietário, ajudar ele a vender, porque daqui um pouco ele não sabe como fazer, né? Enfim, a gente estuda para isso, né? Da mesma forma, emocionar quem vai olhar, porque o staging é uma forma de comunicar. Tu comunica algo, né? Tu emociona o outro lado. Tu tem que emocionar esse futuro comprador, senão ele não vai levantar da cadeira dele para ir ver um imóvel que ele está achando feio no portal. Ah, não vou nem ver, porque olha ali tal coisa. Agora, se ele vê uma foto, nossa, que bacana, acho que vale a pena conhecer. E quando ele chega lá, tem que estar igual, né? Eu queria fazer uma analogia desse trabalho para imóveis, né, digamos assim, semi-usados, ou, né, fazer uma analogia com os novos, né? Porque hoje um empreendimento novo, que é muito onde eu trabalho, digamos, o que a gente vende? A gente vende com maquete eletrônica, a gente vende com apartamentos decorados, a gente já faz isso. O mercado nem consegue mais conceber, digamos assim, vender um imóvel por uma planta baixa, né? Tu vai ter uma boa maquete física, uma boa maquete eletrônica, tu vai ter um apartamento decorado, muitas vezes, dependendo do tamanho do empreendimento, eles fazem esse apartamento decorado, simulam esse apartamento decorado dentro do ponto de vendas, digamos, né? Tu tem vários recursos que agora está entrando, que isso sempre me chamou a atenção, é isso aonde eu quero chegar. Quando tu vai olhar um apartamento usado, e muitas vezes o imóvel é de excelente qualidade, porque tem prédios antigos que são ótimos, por tamanho, por localização, e as pessoas não valorizam os aspectos positivos, né? Porque também, quando tu quer comprar um imóvel, tu não quer começar fazendo quebradeira ou arrumando. Isso aí também tu pode já prever, deixar pronto. Eu concordo com essa questão. Não é uma maquiagem, porque até seria, digamos assim, um embuste, entre aspas, né? Mas eu acho que deixar o imóvel pronto, mesmo que seja um imóvel usado, pronto para quem vai habitar, eu acho uma excelente estratégia, né? A gente sabe que muitos imóveis antigos nem estão preparados para as novas tecnologias, por exemplo, né? Então, tudo isso, digamos assim, é bastante interessante. Esse mercado é muito amplo, né? Se a gente for pensar o quanto pode abranger. Outra questão, e também em cima disso, é quanto... porque tu tem que ter um briefing também do proprietário, tipo um valor, né? Que tu pode usar e tu, na verdade, tu vai sugerir aquilo que tu acha importante dentro do mercado, que seja importante fazer e como é que funciona isso, Silvana? Assim, ó, uma coisa importante que eu acho que a gente tem que colocar primeiro, a gente tem que, para a gente fazer o staging, a gente tem que saber que imóvel é esse.
né? Porque tu vai fazer um staging, tu não vai fazer pro proprietário, tu vai fazer para o cliente que vai comprar. Então, nunca vai ser, supondo, depois até posso abordar os tipos de staging, mas se tu tiver um imóvel vazio, vamos supor que alguém me contrate para fazer. Bom, onde está localizado esse imóvel? É perto de uma escola? É perto de um clube? Quem será a família? Quem será o perfil? O perfil. Eu vou ter que estudar. Então, aí eu acho que o marketing também, ele entra, ele entra por quê? Porque a gente tem que estudar para a gente pensar como é que a gente vai fazer esse staging dentro do imóvel. A gente não faz a decoração, a gente cria um estilo para o imóvel de acordo com quem a gente tem como público-alvo daquele imóvel. Então, eu não vou fazer uma coisa, por exemplo, Gladys, tu me contrata, eu não vou fazer para ti, tu entende? Lógico. Porque eu vou justamente despersonalizar que a Gladys mora naquele imóvel. Essa é a grande estratégia, é a gente usar a despersonalização. Tu despersonaliza, isso acontece muito em imóveis com morador. Eu não posso mostrar que aquele imóvel é da Gladys, porque a Gladys, de repente, ela tem porta-retratos, ela tem imagens, ela tem uma coleção de coisas que não vão agradar, ou ela tem... São várias coisas específicas, e isso não vende. É justamente isso. Não vende, exatamente. Ou vende, né? A gente não vende, não, mas assim, vende com menos rapidez. Então, é nesse sentido, assim. E aí, voltando à pergunta da Dani, como é que eu vou te dizer? Existe assim, um percentual, né? Qual é o custo de um staging? Ele varia entre 0,5% a 3% do valor do imóvel, tá? Depende da técnica, depende do imóvel, depende do tamanho do imóvel, se for uma casa, se a pessoa fizer todo o stage de todo o apartamento, se ela fizer de alguns pontos, de alguns ambientes, então varia muito. E quando a gente mostra isso para o proprietário, para a imobiliária, é muito fácil da gente perceber que esse investimento, ele se retorna, assim, imediatamente. Porque se tu deixares um imóvel vazio, tu vai estar pagando IPTU, tu vai estar pagando todos os custos fixos daquilo ali, por vezes, tu ainda está morando ali, então tu tem outras coisas que tu está gastando, e se tu estivesse aplicando o valor do teu imóvel, então tu estaria perdendo mais ainda. E um imóvel que fica 1 ano parado, baixo preço, né? A gente sabe, e aí é pior para vender, porque está 1 ano parado, então ela vai vender mais barato. Então, essa é a grande sacada. A sacada é tu logo preparar o teu imóvel para vender, porque ele vai vender mais rápido, sabe? Existe algum estudo, alguma fonte, eu sei que provavelmente é bem difícil, mas que demonstre, após um trabalho de homestaging, o quanto pode se valorizar o imóvel a partir de um trabalho bem feito? Assim, todas as estatísticas são norte-americanas, espanholas, portuguesas. Existem, sim. Aqui no Brasil, a gente tem o Marcos Araújo, que é o CEO da Data Store, que é uma empresa que faz estatística imobiliária. Ele vai começar a fazer esse trabalho no Brasil. A gente não tem esse trabalho no Brasil. E falar em valorização, Alexandre, é um pouco delicado. Eu acho que o único profissional que pode falar em valorização é o corretor que avalia, né? O avaliador de imóveis. Eu não posso te dizer que aumentou o preço, mas o que acontece é uma aceleração na comercialização. E aí, eu até trouxe alguns números, que eu sabia que ia vir essa pergunta, né? Mas os números, não são do Brasil ainda, tá? Mas são muito interessantes. Os números, assim, são incríveis. E esses dados estão disponíveis para quem quiser. Eles estão disponíveis nessas associações americanas, né? Eles têm estatísticas, assim, eles trabalham muito com estatística. Então, assim, deixa eu fazer uma cola aqui.
Em 40%, na verdade, a associação... Tu me perguntou de aumento? Tu me perguntou... Aumento de preço. Isso. Eu não tenho... Até tem de aumento de preço, tá? Mas eu acho que isso... Eu não acho interessante a gente falar, porque talvez é um pouco delicado. Porque depois vão dizer que eu disse que aumenta o preço. Não, mas certamente aumenta, tá né? Registrado aí que eu não disse isso. Está registrado. Mas certamente há uma valorização, né? Mesmo porque existe um trabalho que foi empregado ali, né? E que teve esse objetivo. Não, eu percebo que a questão da venda mais rápida, né, é o fator predominante, mas eu falo porque eu já passei por situações em que olhei num portal imóvel, né, sem nenhum preparo, sem nenhuma interferência, com um valor. E tu olhava um outro imóvel extremamente semelhante, estamos falando de apartamento, né, com a mesma metragem, tudo, e daí tu olhava a preparação dele, o estado, a apresentação, e o valor era outro. Mais caro? Mais caro? Mais sim, caro. Nesse sentido, sim, tu imagina 2 imóveis no mesmo prédio, um caindo aos pedaços, mesma planta e o outro arrumado. É uma coisa que a gente não precisaria, né, muito pensar que seria mais caro, mas é somente quem avalia imóveis que vai poder dizer. Mas, já que tu me perguntou, a NARS, que é a Associação Nacional de Real Estate dos Estados Unidos, é uma das que tem muitas estatísticas, diz o seguinte, que o homestaging reduz em 223 dias a comercialização e aumenta o valor do imóvel em 6,9%. Tá? No Brasil, essa venda se acelera em até 70%, com homestaging e sem homestaging. Isso aqui é um dado do MyStager aqui do Brasil, tá? E a Associação Espanhola de Homestaging diz o seguinte, mais de 70% dos imóveis com homestaging foram vendidos em menos de 2 meses. Então, a gente percebe que acelera. Na verdade, a técnica, ela acelera e gera valor. Valor, a gente está falando não financeiro, a gente está falando em valor, em sentimento, em conexão, em emoção, porque a gente prepara, a gente usa técnicas que vão justamente exaltar e vão se conectar com o comprador. Perfeito. Posso falar mais? Não, calma. Agora a gente está chegando naquele minuto final dos 20 minutos atrás que eu falei. Calma aí, já estava previsto. Gente, 14h26. Deixa eu atualizar aqui com os comentários do pessoal aqui no Facebook. Cristine Schneider da Rocha, um abraço a estes queridos. Vou botando aqui na tela para a gente Cris. Compartilhando aqui com o pessoal que está nos vendo. Só deixa eu girar esse bannerzinho aqui para não ficar atrapalhando. Quem mais? Cristiane Duarte, muito orgulho dessa minha comadre, amiga querida, se reinventou, baita profissional, já é sucesso. Essa aqui me disse que estava procurando um imóvel, me disse, Silvana, tem uma coisa para ti. É a Cristiane Duarte. Essa é a culpada, então. Essa é a culpada. Ela dizendo que está amando esse bate-papo. Letícia Klagenberg, ótima pauta, vou botar aqui na tela. Trabalho com homestaging, resistência do mercado na aceitação deste novo serviço. Os estudos, complementando que são de fora, né, não são brasileiros. A Cristiane Duarte dizendo que, perfeito, penso que não necessariamente agregue valor ao imóvel, mas serve como uma excelente técnica para promover o imóvel e, consequentemente, agilizar a venda. A Letícia comenta também, sou arquiteta e trabalho como avaliadora também, devido à disciplina de avaliação de imóveis optativa que cursei durante a graduação na Unicinos. Tem que se tirar essa visão que só o currículo pode avaliar. Lipoente, grande abraço para nossa querida Lipoente, adorando o assunto. Seja bem-vindo ali. Nosso querido Davi Luther, boa tarde a todos. Parabéns pela pauta do programa. Silvana, os honorários do profissional de HS é pago pelo proprietário do imóvel, a imobiliária que vende, ou está embutido no valor do imóvel?
e a Cláudia, aluna do baita profissional. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai ficar com essa pergunta do Davi em suspenso para responder na volta do intervalo, e só avisando que os nossos ouvintes que estão nos acompanhando na rádio e também no aplicativo, se quiserem nos dar a honra para migrar para o Facebook, porque na volta do intervalo, além da Silvana responder essa questão aqui do Davi Luther, nós teremos imagens aqui sobre o que é homestaging para colocar aqui no Facebook, e a Silvana também pode comentar algumas delas e discorrer mais sobre esse assunto. Pessoal, 14h29, vou colocar os nossos participantes da tarde de hoje no mudo. Você que está com a gente aqui na Rádio Arquitetura pelo Facebook, nós ficaremos aqui na tela, a Daniela está ali, concentrada, deve estar jogando alguma coisa no computador, no intervalo, ela sempre faz isso. Não tá. A Gladys está louca para pegar um café, na hora que eu ir para o intervalo, que eu for para o intervalo, ela vai pegar café. E a gente volta, é um intervalinho de 2 minutos, na sequência estamos de volta com a segunda parte do 10 para as 2 desta quinta-feira. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A SET fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51-3600-0077. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. A Plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brisas e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br. Fique agora com o segundo bloco do programa. Muito bem, Rádio Arquitetura, 14h31 desta tarde de quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa 10 para as 2. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também com imagens pelo Facebook. 14h32, a temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 28 graus e 9 décimos. Muito bem, Gladys Killing, Daniela Engel e Silvana Len. Estamos voltando aqui para o segundo bloco do programa, bem rapidinho o intervalo. Já estamos com aqui uma imagem. Antes de eu passar aqui a palavra para os nossos participantes, mandar um abraço aqui a todos que estão nos acompanhando em várias cidades pelo Brasil. Não passei nada ainda. Vamos lá. Canoas, grande abraço, Parobé, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, todas elas aqui no Rio Grande do Sul. Também Recife, Pernambuco, Foz do Iguaçu, no Paraná, Nonoai, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Paulo, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também os nossos amigos em Estância Velha, Arvorezinha, aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Brasília, muito obrigado pela companhia, Tramandaí, Gravataí e Cachoeirinha, todas as cidades aqui no Rio Grande do Sul e tantas outras aqui conectadas com a gente nesta tarde
de quinta-feira. Muito bem, a gente foi para o intervalo com a pergunta do Davi Luther, mas antes da Silvana responder, eu até vou ler novamente aqui, só fazer mais algumas considerações com o pessoal que está participando pelo Facebook, lembrando que pode participar pelo WhatsApp 51982119741 e também pelo Facebook, tá, pessoal? Cláudia Lund falou, baita profissional, tinha lido antes. Rodinei, voto. O conceito de homestaging deveria se estender a todo condomínio e ou edificação. Percebo na prática que a maioria dos prédios não entrega a infraestrutura e nem a segurança que o futuro morador espera como benefício e conforto para o seu lar. Abraço a todos. Abraço, Rodinei, obrigado pela participação. Rafaela Ritter, oi pessoal, show de bola, diz aqui a Rafaela Ritter, bem-vinda então, Rafaela também. Muito bem, vou repetir então aqui a pergunta do Davi, eu pedi que a Silvana responda e depois a gente pode rodar aqui na tela as imagens. Davi Luther pergunta o seguinte, os honorários, Silvana, do profissional de homestaging são pagos pelo proprietário do imóvel, pela imobiliária que vende ou está embutido no valor do imóvel? Os honorários são pagos pelo proprietário. Uhum. Mas pode haver, por parte da imobiliária, um interesse, né, de pagar esse serviço por exemplo, uma oferta de exclusividade, enfim, pode haver também essa questão da imobiliária pagar, mas geralmente são pagos pelo proprietário. É o proprietário que vai arrumar o imóvel para venda. Então, ele que arca com esse investimento, né? Mas tudo é uma questão de negociação. Há outros colegas no Brasil que trabalham até para imobiliárias, né? Que fazem esse tipo de trabalho. Então, existem várias formas. Existem programas, tem 2 programas no Netflix, até para a gente exemplificar isso, Alexandre. Um deles é mansões de praia, que são casas no Hamptons, lá em Nova York, e o outro é Beverly Hills ou Sunset, alguma coisa. Depois eu posso até ver direitinho. Os 2 mostram esse profissional, porque lá pelas tantas eles falam o staging. Num deles, no Sunset, a profissional ela é chamada, são designers de interiores, elas são chamadas para fazer o staging nas casas. E nesse outro da casas de praia, mansões de praia, a profissional trabalha na imobiliária. Aí ela faz o staging para vender as propriedades. Então, claro, é uma questão de estratégia. Eu acho que hoje, ainda por ser uma coisa muito nova no Brasil, né, os stagers estão trabalhando mais por conta própria e oferecendo o serviço, e é o proprietário que paga esse serviço. Uhum. Bom, mas na verdade existe uma flexibilidade, então, claro, que vai ter negociação, né? Claro, exato. As 3 partes que estão envolvidas ali, né? Muito bem, Dani, Gladys, eu vou fazer o seguinte, eu já estou aqui com uma imagem das que a Silvana nos passou, eu vou passando na tela e daí, se vocês quiserem ir comentando e conversando, fiquem à vontade, tá? Então, já estou aqui com a primeira imagem. Bom, esse é um imóvel, foi um homestaging com morador. O que é o homestaging com morador? É quando o cliente, o proprietário, ele fica no imóvel até a venda. Então, é diferente daquele imóvel em que a gente vende e não existe alguém morando. Tá? Então, esse imóvel, as pessoas ainda estão morando, ele está à venda, e foi feito esse staging nesse apartamento. Essa primeira foto é a foto do corretor, né, quando ele colocou pela primeira vez no portal. Uhum. Então, é a sala de estar. Tá. Essa é a foto que a gente veria no portal, tá? Certo. Tu me avisa cada vez que tiver que passar, então, tá? Pode passar. Tá. Bem, olha... E aqui a gente fez o staging. Então, é a foto... Não está no mesmo ângulo, tá? Mas é a foto já com staging. Se percebe uma grande diferença já na iluminação. A gente consegue
ver, né, detalhes. Então, antes a gente tinha uma lareira que não tinha nada, a gente colocou ali detalhes para chamar atenção. Então, como numa vitrine a gente tem o ponto focal, a gente também tem ponto focal no próprio, dentro do ambiente. Aqui o ponto focal, na verdade, o living é a grande atenção que a gente tem que chamar quando a gente vai fazer o staging, né? Até as próprias estatísticas, elas chamam o living como o mais importante de todos, porque é ali que o cliente vai entrar. Então, ele tem até 90 segundos para decidir se ele quer ou não morar. Então, é preciso 90 segundos. Ele decide, ele já decide. Tá? Isso é neuromarketing. Ele já decide. Por isso que, às vezes, as pessoas, eu quero comprar, e elas ficam colocando motivos para elas próprias por que elas querem comprar. As mulheres são muito assim, né? Elas compram uma bolsa, não, eu precisava a bolsa porque eu podia usar para isso, usar para aquilo, elas ficam colocando os motivos por que elas querem. Então, no imóvel também, a gente precisa criar estratégias, e muitas vezes são estratégias de marketing sensorial. Nós somos, na maioria das vezes, visuais, 80% dos nossos sentidos, 83% das vezes a gente utiliza a visão. Então, a visão ela é super importante. Precisamos trabalhar a visão. Então, no primeiro momento que o cliente entra no imóvel, ele tem que ver um living. Se for o living, o primeiro espaço, maravilhoso. Então, a gente usou vários acessórios, né? Mas antes, que eu acho interessante, talvez possa passar para a próxima imagem, a gente percebe, assim, não é só, parece que tem uma decoração. Não, e antes de eu chegar nesse momento, né, a gente fez uma consultoria com o cliente. Então, eu passei uma lista de coisas que eles tinham que fazer para a gente chegar nesse momento. Porque esse momento é o dia que eu vou e monto o stage e a gente tira fotos. Mas para chegar lá, existe todo um caminho das técnicas que a gente utiliza, que é a pintura do imóvel. Eles pintaram, eles fizeram manutenção, eles descartaram muita coisa, arrumaram. Então, tem muita coisa antes de chegar esse dia. Quando a gente pega um imóvel vazio, nós precisamos mobiliar. Essa é a estratégia da gente mobiliar. Aqui, muita coisa era da cliente, mas ela teve que adquirir outras coisas, outras é do meu acervo, né, que eu emprestei para o dia da foto, depois ela vai ter que... Ela comprou, né, porque ela não... Enfim, a gente tem que levar o acervo da gente, porque a gente percebe que vai precisar de outras coisas. Com todo o estudo que tu faz, tu acaba percebendo, né, que precisa. Então, ali, colocamos manta, né, esse acolhimento no sofá. Antes o sofá não tinha nada, não tinha nem luz. Então, nesse sentido, assim, muitas plantas, chamando, então, o cliente para esse living, né, para ele querer ver mais o living. Pode passar. Eu vou te fazer uma pergunta que é bem bobinha, tá? É bem bobinha mesmo, mas me ocorreu agora. Não sei se haveria possibilidade disso ter acontecido, mas vou perguntar mesmo assim. Será? Será que sim? Será que não? Talvez por brincadeira tenha acontecido de ter feito um homestaging e a pessoa falar que agora não tem nem mais vontade de vender o imóvel depois de ter visto? Isso acontece em muitas vezes. Olha que pergunta inteligente. Muitas vezes, Alexandre. Tu é muito inteligente. Para, só quer. Eu vou te falar uma coisa. Alexandre, quando ele é bobinho, ele se supera, tu vê? Impressionante. Porque ele fica inteligente. Quando ele não é bobinho. Não, olha, por favor. Essas gurias, né? Três mulheres, não tinha como dar um homem. Estou bem arrumado. Mas acontece, Silvana, da pessoa olhar e descobrir... Acontece muito. Muitos proprietários não querem mais vender depois do staging. Com essa proprietária, ela ficou muito feliz com o resultado, os proprietários. Eles me mandaram mensagem, está adorando, muito obrigada. A família toda agradeceu, porque ficou incrível o resultado mesmo, sabe? Então, isso assim, por isso que eu digo, a gente ajuda as pessoas. É um trabalho que tu ajuda muitas vezes a pessoa precisa vender o imóvel e não sabe como fazer. Então, é um trabalho de auxiliar. Esse dormitório é muito interessante, é um quarto, né, é de menino, então tem várias coisas ali, tem adesivo, tava uma coisa,
assim, é muito pessoal, então tinha quarto de criança é mais complicado, né, da gente fazer o staging. Então, se pediu para limpar, tirar os adesivos, eles pintaram, tiraram esses painéis, e daí vocês vão ver como ficou o resultado do staging desse quarto. É o mesmo quarto, não foi mudado, só foi pintado e despersonalizado. Tá? Então, o staging, ele vai usar os elementos do cliente. É isso que eu acho interessante. Quando a gente vai no cliente, poucas coisas não são desse apartamento. O móvel mesmo, tudo que está ali é igual. A gente tira, então... Por quê? Porque um dos princípios do staging é a mobilidade. Às vezes a gente entra em apartamentos que estão cheios de coisas. Muitas coisas, e aquilo o cliente não consegue ver onde é que ele vai colocar. Nossa, mas não tem lugar aqui nesse imóvel. A gente tem que, nessa consultoria que a gente faz previamente, a gente já diz, tem que tirar isso, tem que fazer aquilo. Então, se orienta e o cliente tem uma parte que ele vai ter que fazer, ou ele vai ter que, talvez, até contratar personal organizer, que vai ajudar ele nessa questão, porque existe um esforço do cliente também, nesse sentido. Silvana, quanto tempo tu poderia dizer de envolvimento, assim, em cada trabalho? Tu teria uma ideia já? Esse trabalho eu fiquei envolvida mais, quer dizer, eu fui na casa do cliente, só que eles tiveram que pintar, arrumar, então demorou mais de um mês para fazer o staging, né? Mais de um mês. Essa parte tu não te envolveu, assim, não. Da pintura, tá? Não, eles mesmo buscaram um pintor para pintar, fizeram o que eu disse, tem que arrumar isso, tem que trocar aquilo, né? E claro, se precisasse fazer uma coisa, daqui um pouco eu dizer, olha, procura tal profissional, eu trabalho com os profissionais parceiros que vão me auxiliar, porque o meu negócio é o staging. A consultoria. Tem profissionais que querem fazer... vamos supor, arquitetos, começam desde a reforma, tem toda essa parte, né, que tu se envolve, tem profissionais que fazem tudo isso. Não é o que eu gosto de fazer, o meu propósito é outro. Então, eu prefiro terceirizar, prefiro dar para parceiros e eu faço a parte que eu gosto, entende? E aí eu acho que me dá mais mobilidade, assim, de fazer, porque o staging é um serviço mais rápido. A gente faz, apronta, né, as fotos. Início, e depois... meio e fim, assim. Início, meio e fim. E é justamente essa parte que eu não gostava do design, assim, a obra, essa coisa, isso eu não gosto, eu gosto do que é mais bonito. Início, meio, cano quebrado. Início, meio, entrou água. Desculpa, tá? Não. Cada um no seu quadrado. Por isso que eu comecei, Gladys, falando que eu acho que cada um tem que cuidar daquilo que gosta. Claro, né? Mas é isso aí, tá certíssimo. E se vê aqui claramente, lógico, né? Mas também a importância do olhar profissional da fotografia, né? Sem dúvida. A gente sem dúvida. Essa foto anterior, não há nenhuma incidência de luz para uma boa foto. Fica triste, perspectiva está totalmente errada aqui. Né? E dá uma sensação até de amplitude e de clareza. Né? E aqui ele tinha muito chata com essa coisa do digamos assim, do super personalizado quando tu entra num imóvel para comprar, né? Quer dizer, parece que tem o cheiro da pessoa, parece que tem... E isso é muito ruim. Então, quando tu faz esse tipo de trabalho, que nem tu falaste há pouco, despersonaliza, é muito mais agradável para quem for comprar. Porque tu vai comprar uma coisa pensando em ti, né? Tu não quer trazer junto o histórico da pessoa. Eu já passei por situação, Gladys, de olhar um imóvel num site na época, né? Eu acho que até comentei, se não foi aqui nesse programa, foi em outro, que a foto do banheiro tinha cueca e calcinha pendurada. Mas ainda existe essas fotos. Ainda é mais personalizado do que isso. Eu vi imóvel com louça nos corredores, suja na pia. Como assim? O cara quer vender aquilo? Eu não vou comprar, entendeu? É assustador o que as pessoas olham. Plantas Plantas mortas, tudo isso assusta. Plantas mortas. Plantas mortas? Deixa eu abrir de novo aqui. Uma das coisas que tu tocou, Gladys, que eu acho interessante é essa despersonalização que a gente tem que fazer com
o cliente que está no apartamento, né? A gente tem que fazer ele entender que a casa que ele vai vender não é a casa que ele está morando, não é aquele que ele vai vender. E muitas vezes ele vai ter que tirar coleções que são importantes para ele, porta-retratos, coisas que até para os filhos são importantes para despersonalizar. Porque eu não posso entrar no imóvel e achar aquilo não é aquela casa daquela pessoa. E se tiver uma estátua religiosa, ou se tiver uma bandeira de time de futebol, e, né, a pessoa olha aquilo, não gostei. Ou uma cor muito, muito chocante, a gente precisa justamente neutralizar tudo isso. Aí um detalhe, né, da cama, os móveis eram super simples, então não tem nada nesse dormitório, né, a gente exalta o que o imóvel tem, tá? Passar próximo aqui, olha aí. Então, essa é a foto do banheiro, não tem cueca, mas tem várias coisas aí, né, nessa bancada. É uma foto escura, banheiro é mais difícil, e o profissional que tira foto, ele ajuda muito, porque ele tem os ajuda no depois. Ajuda no depois. Porque ele tem as lentes, né? Então, vamos ver como ficou o stage desse banheiro. Não, é o mesmo banheiro. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Não. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Para cima de nós, né, Gladys? Ora, por favor. Não tem Photoshop, tá? Só para avisar vocês. Não, mas aquilo ali... Ai, gente, nossa, olha a diferença. Então, é tudo muito claro. A gente tem a questão do conceito hotel, né? A gente quer entrar num ambiente limpo, higienizado. A gente quer perceber que aquilo foi feito para a gente, né? Eu quero entrar num banheiro e pensar, nossa, que lindo! Eu quero entrar nesse banheiro, eu quero entrar nesse dormitório, eu quero ver minha família morando aqui. A ideia é fazer uma conexão entre quem está vendo e quem está visitando. E fazer com que eles tenham vontade de morar ali. Essa é a ideia do stage. Então, a gente prepara... exalta as potencialidades e cria cenários que se conectam com aquele que está visitando. Então, o banheiro a gente não faz muita coisa, só que a gente tem técnicas que vão conectar, trazer. O banheiro é muito frio, a gente precisa colocar plantas, né? Nós precisamos justamente humanizar. Nesse caso, vocês mudaram alguma coisa de iluminação? De lâmpada? Nada, já estava tudo. Ela já era um imóvel que foi feita uma reforma nesse imóvel, então não foi feito só pintura e manutenção de algumas coisas que eles precisavam, e tiraram, né? Aí fez toda a organização, tiraram muitas coisas assim já antes. Não, é perceptível que muitas coisas, quando a gente fala de custo, né? Mas muitas coisas é exatamente tu limpar, né? Limpar o cenário, deixar o cenário mais agradável no sentido de limpo, né? Até para circular, né, Gladys? Exato. Circular, tu imagina tu entrar num banheiro aí cheio de escova de dente, como a gente vê nos portais, shampoo. Eu não quero saber se ele usa shampoo de marca tal, se a escova tá ali, entendeu? Eu quero entrar e não ver nada. Quando eu vou no banheiro de hotel, o que tu faz numa pousada? Tu acha que aquilo foi feito para ti. E ninguém nunca dormiu ali, que ninguém nunca usou aquele banheiro. É exatamente igual. É esse conceito que a gente tenta passar. Que esse é para ti, é teu, entende? A gente criou esse cenário para ti. Pode passar, vai passar. Aqui. Aí é a suíte master, o dormitório. Então, também a foto primeira do portal, uma foto escura, não estava exaltando nenhuma qualidade dessa suíte. E a gente vai para uma segunda foto, onde a gente fez o staging, que a gente usou as luzes, porque essas luzes já estavam lá, tá? E a gente criou um cenário, então, de acolhimento, né? Acho que não tem a foto do detalhe, talvez, mas... aí é o detalhe, né? Esse acolhimento de que alguém estava ali e voltou, né? De tu preparar uma coisa e tu te conectar com quem vai ver isso. Ai, que legal! Eu também posso ter isso, eu também posso ter um café na cama, né? Então, são esses alguns cenários emotivos que se conectam e outros, assim, de muita limpeza, de muita neutralidade, tá? Para tentar
alcançar um consumidor meio único, assim, não é isso, mas assim, alcançar um maior número de pessoas que possam querer comprar, uma neutralidade. Mas é neutro, mas é aconchegante, né? Não é impessoal, não é personalizado, mas não é impessoal, né? Sim, porque tu pode usar cores no staging, é permitido, só que tu tem que cuidar as cores que tu vai usar, né? Sim. Não, mas eu digo assim, ó, nessa foto aqui que nós estamos olhando, não é impessoal, ela tem sei lá, um carinho, tem um aconchego. Tem afetividade, né? É o afeto. E tem, obviamente, um bom gosto ali, né? Sim. Mas não é personalizado. Não é personalizado, é algo que caberia a qualquer pessoa que gostaria de estar nessa situação. Né? Exatamente. Eu já imagino que essa altura do campeonato... vou voltar aqui, ó. O cara vai vendo as fotos, essa altura do campeonato, o proprietário já está arrancando os cabelos, pensando por que eu botei esse negócio à venda. Era só chamar a Silvana, a gente já faz o café da manhã na cama. Eu vou falar um negócio que parece meio agressivo, mas assim, ó. Ai. Não, aqui a gente está falando... Não, é sério que eu estou falando. Aqui a gente está falando um imóvel relativamente novo, né? Que, de certa forma, tem um trabalho belíssimo, né? Mas num imóvel que não tem tanta, digamos assim, tanta cacaieira assim, né? Mas tem muitos imóveis, e é isso que eu quero, aonde eu quero. Tem muitos imóveis que são de segunda mão, né? Que a gente vai comprar, e apartamentos ótimos, que as pessoas moraram anos lá dentro. E muitas vezes as pessoas, inclusive, faleceram. Né? Isso é muito comum. Eu própria, os imóveis que já faleceu. Que eu já vendi. Né? Eu própria já morri. Não, né? São de pessoas, né? Os imóveis do apartamento da minha mãe, por exemplo, não estou falando uma coisa ruim. Se tu não tira essa personalidade, se tu não exalta, se tu não limpa essa história que ela vem daquele apartamento, eu acho até quase um desrespeito. A minha sensação não é num sentido de desrespeito, mas não é essa pessoa que vai entrar no imóvel, né? Essa ideia de que é para o outro que vai um dia entrar naquele imóvel, que a gente faz um stage. Então, eu vejo a importância desse trabalho no sentido de afetividade, né? Eu acho... E já prepara, Gladys, ele para a mudança, porque ele já vai organizando, vai encaixotando as coisas, isso, né? Já vai desapegando. Desapega. Então, isso é importante. Exatamente. Eu estou preocupada com o tempo que vai acabar e eu não falei tudo que eu tinha para falar. Então, deixa eu rapidinho, Alexandre, falar aqui eu acho que é a última foto. Isso aqui é uma varanda, tá? Na varanda não tem nada, mas aí como é que a gente vai exaltar essa varanda? Então, a gente preparou um cenário também para essa varanda. Aí que eu tenho que carregar essa foto de novo aqui, só um pouquinho. E a gente está falando, nesse caso específico, a gente tem morador, e há casos que a gente precisa mobiliar, isso vai ter que ser um outro... A Silvana está negociando. Ela começou... Ela está negociando desde o início. Sim, ela começou... É que eu já conheço como é que é, mas é também uma grande maioria, né, que tem imóveis que estão sem morador, estão vazios. Olha só, a gente fez um cenário, legal. Então, eu quero comer uma maçã verde, aí ler um livro, sabe? Então, a gente fez um cenário, pensando que com a pandemia as pessoas estão valorizando varanda, pensando que com a pandemia as pessoas estão valorizando verde, ficaram trancadas. Então, a gente olha o cenário do que está acontecendo também e tenta levar isso para dentro de um perfil de imóvel que as pessoas estão procurando. Né? Sem contar, né, Silvana, que tu também colocando uma cadeira, tu dá uma referência de dimensão, que a maioria das pessoas que não trabalham na nossa área, elas não têm noção do dimensionamento. Quando tu coloca mobiliário num imóvel vazio, as pessoas começam a ter noções de dimensionamento. Uma referência, é muito comum isso, referenciar
As pessoas não têm noção, mas cabe uma cama aqui. Sim. Olha a Rafaela aqui, ó. Rafaela perguntando, cheguei atrasada, não sei se ela falou, mas queria indicação da Silvana de bibliografia sobre o assunto. Ótimo. Eu acho que a gente tem bibliografia, a bibliografia ela é norte-americana, então tu pode procurar a Barbie Schwartz, que ela tem várias obras no Amazon, dá para comprar até por e-book, né? A gente tem uma carência ainda no Brasil de referências, tá? Ainda sobre isso, porque é uma área muito nova, mas os profissionais que atuam, eles trabalham com e-books, então é uma coisa mais ainda iniciante, assim. Mas eu acho que para o futuro vão ter outros profissionais aí brasileiros que vão escrever sobre isso e certamente a gente vai ter mais referências sobre o assunto. Que legal. A Rafaela, que está acompanhando o programa, é a nossa convidada para um assunto que também vai fazer um link a esse de hoje, que é perícias em arquitetura. Ai, que show! É muito legal. Eu acho que ela permeiam esses assuntos, né? Que são exatamente esses. Bem bacana, porque eu vejo também que nessa questão do imóvel, né? O imóvel usado, a gente também tem uma responsabilidade quando vende. Não sei como é que está isso hoje, mas também tem uma responsabilidade de código de consumidor, né? Você não pode vender uma coisa que vai te dar um problema lá na frente, não sei, enfim. Mas esse assunto também está, daqui a 2 semanas, a Rafaela vai estar aqui falando. Show. Muito legal. Eu acho que junta, assim, esse tema, bem legal. Gladys, queria fazer uma observação sobre o que tu falou, dimensão, né? Quando a gente trabalha com imóvel sem morador, ele está vazio, a gente tem que mobiliar. E aí, por que a gente tem que mobiliar? Justamente para dar essa dimensão para o cliente. Exatamente. Porque tu entrar num imóvel sem mobília, ele não sabe como ele vai dispor o mobiliário dele, se vai servir o que ele tem na casa dele ali, ou pode ser muito grande, né? Ou muito pequeno, ele pode achar... E a gente faz uma maquete grande. A gente pode usar móveis reais e móveis cenográficos. Então, é bem legal também. Bacana. A Dani está falando com a gente, Dani? Não. Não. A Dani tem várias mídias em volta. Ali. Uma multimídia. Multimídia, bom, Daniela. 15 horas aqui, estamos indo para o final do programa. Enquanto a Gladys até tocou num assunto ali que eu acho que vai ter que ficar para um segundo programa, né, Gladys? Porque esse assunto aí, eu acho que o homestage, ele tem alguns desdobramentos interessantes. E o que eu vou considerar agora, eu acredito que também dê pauta, né? Até mesmo para a própria Silvana, falar numa outra ocasião, que é o fato que tu falou, Gladys, do desapego. Eu passei por uma situação na minha família em que o casal... O marido queria se desfazer do imóvel e ela não. Né? Isso deve ser muito comum. E o argumento dela foi ter vivido a vida inteira naquele imóvel, ter criado 5 filhos naquele imóvel, e a casa deles era permeada por tudo que é tipo de lembrança, desde porta-retratos, objetos, não sei o quê. E eu imagino que isso seja também uma dificuldade para fazer um homestaging, né? Para conseguir convencer uma das partes, se não as duas, mas uma das partes, que é necessário fazer essa limpeza, como tu falou, né, Gladys? Mesmo a pessoa estando viva, mas deixar um ambiente neutro para quem vai se interessar. Mas tu imagina também a resistência que deva existir dentro de uma casa, de uma das partes nessa situação, né? Eu acho que vai muito da habilidade também do profissional, da imobiliária, do homestager, em fazer essa negociação e encaminhar isso daí, né? Mas, como eu disse, isso é assunto, pauta para um outro... Não posso falar. Não pode falar, porque 5 horas da tarde, eu tenho licença para usar esse software de transmissão durante 5 horas. Ô, Silvana, tu vai voltar. Que mal que tu é, guri. Rafaela, a gente está há um ano pedindo. Obrigado. Nós estamos pedindo para aumentar o tempo do nosso trabalho. Olha a Rafaela aí. Obrigada, Rafaela. Legal. Tá gostando.
muito o que falar. 8:10. Nossos temas vão ser bem legais. Vamos fazer interface daí.